Boa noite a todos. Boa noite. Bom, palestra de hoje, capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Cuidado com o que pede. Pedi e obtereis. Vocês vão me dar um pouquinho de paciência, que eu vou ler aqui a descrição, a passagem de Jesus, né? Para que a gente possa conversar. Né? Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para que sejam vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada a porta, orai a teu Pai em secreto, e te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Mais um pouquinho de paciência. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar os vossos pecados. Marcos, capítulo 11, versículos de 25 a 26. Propôs também essa parábola uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para fazer a oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava em seu interior desta forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como também este publicano. Também é esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que eu tenho e o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, seja propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Bom, então vamos entender uma passagem aqui. Quem eram os fariseus? Os fariseus nada mais eram que os guardiões religiosos. Eles tinham obrigação de guardar a Torá, os cinco livros do Antigo Testamento. Então eles rezavam, né? E eram os fiéis guardiões da coisa. E quem era o publicano? O publicano era um judeu que estava a serviço de Roma, ou seja, perante os próprios judeus, ele era considerado um traidor, e todo mundo tinha raiva, ódio. Não era raiva só, era um ódio terrível. Por exemplo, Mateus era publicano, ele recolhia impostos. Então, todo mundo tinha o pé atrás. Por quê? Porque eles cobravam, a maior parte dos publicanos cobrava além da conta, né? Uma parte para o governo romano, uma parte para o bolso dele, né? Então, tinha essa coisa. Então,
para falar de prece, oração, qual é a prece mais eficaz que tem? Existe uma fórmula? Existe. Existe prece ou oração mais forte do que as outras? Sim e não. Como assim? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas, para entendermos a prece, no capítulo 2 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei da Adoração, o que consiste a adoração? Ou seja, é a elevação do pensamento a Deus, é um sentimento inato. Todos os povos têm a sensação que existe um Pai maior. A diferença é que uns adoravam o sol, outros adoravam a lua, outros adoravam o trovão e assim por diante. Até hoje, tem alguns povos ainda que adoram deuses e não adoram um Deus só. Então, esse sentimento de adoração a um ser maior sempre levou os vários povos a cultos, as oferendas, a criar sistemas religiosos. Tinha que ser daquele jeito, até hoje tem que ser daquele jeito, isso, aquilo. Se não for, não tem eficácia. Aí reside um outro problema. Existe prece mais forte do que a outra, oração mais forte do que a outra? Por muito falar, essa prece é mais forte do que uma prece mais simples? O que vale é a intenção, o que vai no coração. Tudo que pedimos a Deus em prece, Ele nos dá? O que vale é a intenção. Só que tem um porém nessa história. Nem tudo que a gente pede, a gente vai obter nesta encarnação. Por quê? Porque somos crianças espirituais. Se nós pegarmos hoje uma criança de 5, 6 anos e dermos 100 reais para ela e dizer assim, tu vai no supermercado, compra o que tu quer. Com certeza ela não vai comprar carne, não vai comprar leite, vai comprar tudo quanto é bobagem, mas isso somos nós. A diferença é que a gente cresce, a gente sonha em ganhar na Mega Sena. E tem algumas religiões que propagam aí a prosperidade. Você só é feliz se você tiver prosperidade. Isso não é vender Deus? Deus tem um preço? Então, o que vale é a intenção de fazer. Como é que aqui, quando Jesus diz, entre no seu aposento. Aqui, não olhes em voz alta, entre no seu aposento, feche a porta, ora em silêncio. O que ele quis dizer isso? Será que só em igrejas a gente pode rezar? Só em templos? Só em centro espírita?
o Deus está disponível o tempo todo para nós entrarmos em contato com Ele. A questão é, Deus está sempre disponível. A nossa conexão da nossa parte, que nem sempre está sintonizada com o Wi-Fi celeste. Porque, como somos crianças espirituais, nos desequilibramos com muita facilidade. Com muita facilidade nos desequilibramos. Nos atritamos muito fácil. Então, pedir a Deus, temos que pedir com amor, com vontade, com caridade. Porque se todos nós, Deus Pai, Pai nosso que estás no céu, né? Jesus foi o primeiro na história a dizer que Deus não era punitivo, era Pai. O que é um pai? Um pai não quer o melhor para os seus filhos? E somos todos filhos de Deus. E como somos filhos dele, nós temos o DNA de Deus. O DNA espiritual, que é a energia. Essa energia que transmitimos às outras pessoas. Quem já pescou aqui, levanta a mão. Pelo menos uma vez na vida. Oh, tem um bocado de pescador aí. Na época da tainha, não esqueça de mim. Tá? Então, sabe qual é a última coisa que um peixe descobre? Ninguém sabe? A água. Porque ele nasceu dentro da água, se desenvolveu dentro da água, vive dentro da água, quando ele é retirado, ele se debate, porque ele não sabia que estava mergulhado na água. Assim somos nós, estamos mergulhados numa coisa chamada fluido cósmico universal. Ou seja, quando oramos com intenção verdadeira, intenção de coração, em favor de nós mesmos ou de alguém, esse alguém pode ser até o nosso cachorrinho que está doente, nós pegamos toda essa energia celestial e direcionamos para aquela pessoa ou para aquela situação. Normalmente, a mídia que está aí, que vive só de desgraça, noticia esses crimes terríveis e fica remoendo aquilo várias vezes. Às vezes uma pessoa que morreu uma vez só, eles matam todo dia até a notícia se esgotar. Geralmente as pessoas querem recriminar, querem pena de morte para o assassino, etc e tal. Mas quem é que se lembra de fazer uma prece para o assassino? Ou melhor ainda, para a mãe do assassino. Porque quanta dor essa mãe está sentindo em seu coração. Alguém se lembra? Mas é mais fácil jogar pedra, é mais rápido. Atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. Então, Jesus, nas suas passagens, ele ensinou a orar. A oração dominical, que a maior parte das pessoas conhece por Pai Nosso. Primeiro, ele estabeleceu Deus Pai.
Segundo, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por quê? Na medida em que eu perdoar o meu semelhante, eu serei perdoado. Vou contar uma pequena história para vocês. Só uma pergunta. Alguém que aqui quer um câncer? Não? Ninguém sonha com um? Pois eu conheço uma pessoa que sonhava. Quando eu tinha 60 anos, eu já falava que tinha câncer e sem exame médico nenhum detectado. E ela conseguiu? Conseguiu. Aos 70 ela tem câncer. Só que está frustrada. Porque não é o câncer que ela esperava. Ela queria aquele bem agressivo. Mas, então, os sonhos e o que se pede tem que se ter cuidado. Então, a frustração dessa pessoa porque ela não sofreu o suficiente. Não estraçalharam ela, como se diz, né? Não fez aquelas quimioterapias de ficar careca, etc e tal, aquela coisa toda. A frustração, frustrada. Porque achava que ia partir para o outro lado. Mas ninguém vai antes da hora. Não é, seu Rilmar? Com certeza. Sabemos disso, né? 40 anos de praia, né? 40 anos de praia. Então, eu e o Rilmar trabalhamos 40 anos no hospital, então a gente sabe que ninguém vai antes da hora. Isso a vida profissional ensina, né, Vilmar? Então, é isso, a gente tem que ter cuidado com o que pede. Para que Deus nos dá tudo a seu tempo. Não é o nosso tempo. O nosso tempo é para ontem. Só que existe o hoje. Muitas vezes eu sonho com uma casa própria. Tudo bem? Nada mais justo. Porém, do céu caem as bênçãos e chuva. O resto você tem que fazer. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás da máquina, como se diz. Então, são tudo coisas que a gente pensa, olha, mas as coisas não adianta ficar só contemplativo, veio no centro espírita, toma o passe, toma a aguinha, e cadê as obras? A fé sem obras é uma fé morta. Então, temos que trabalhar em favor do nosso semelhante. Seja dentro de um centro espírita, seja dentro de uma igreja evangélica, católica, budista, ou numa entidade de bem-estar social. Eu vou ler uma prece aqui, uma oração. O nome da oração é Oração Sem Nome. Ela foi encontrada no bolso de um soldado que morreu em combate na Segunda Guerra Mundial. Oração sem nome. Meu Deus, escuta, jamais falei contigo. Hoje quero saudar-te. Bom dia, como vais? Disseram-me que não existes. E eu, tolo, acreditei. Nunca havia admirado a tua obra. Ontem à noite, da trincheira destroçada por granadas, vi o teu céu estrelado. E compreendi, então,
que me enganaram. Não sei se me apertarás a mão. Vou te explicar que hás de compreender. É curioso neste hediondo inferno. Achei a luz para enxergar o teu rosto. Dito isto, já não tenho mais coisa para te contar, só que tenho muito prazer em conhecer-te. À meia-noite iremos ao ataque. Não sinto medo. Meu Deus, sei que tu velas. Ah, eis o clarim. Bom Deus, devo ir-me embora. Gostei de ti. Vou ter saudades. Quero dizer, será cruenta a luta, bem o sabes. E nesta noite pode ser que eu vá bater a porta. Muitos amigos não fomos, é verdade. Mas sim, estou chorando. Como vês, Deus, penso que já não sou mais tão mal. Bem, tenho que ir agora. É coisa bem rara a sorte. Juro, porém, que não receio mais a morte. Então, meus queridos irmãos, se deve orar sempre, todos os dias, no sentido de gratidão e menos pedidos, porque somos fartos de bênçãos. Precisamos ligar mais o nosso Wi-Fi espiritual para que possamos compreender as luzes das estrelas da natureza, compreender aquele irmão caído na sarjeta. Quem sabe o motivo que levou ele àquele estado. E muitas vezes uma encarnação para se perder, para depois se encontrar. Se encontrar num outro caminho, numa outra intenção. Porque a prece que vale é a intenção. Não se deve contar na tribuna casos pessoais, né? Mas eu vou contar. Né? Estou no meu segundo casamento, né? E a minha esposa atual não tinha filhos. Estava passando por problemas de saúde, mas a gente não sabia e ficou grávida. E teve um aborto espontâneo. Então, teve toda aquela preparação normal de um casal que quer ter filhos, sonhos, né? Aquela coisa toda. De repente, aquilo tudo desmoronou. O problema de saúde que fez abortar, a gente não conhecia ainda, né? Viemos conhecer depois, em razão do aborto. Só que, depois pesquisando isso, descobriu o problema. Aí os médicos disseram praticamente impossível tu engravidar diante desse problema. E eu me lembro que depois de um tempo, depois de 3 anos do ocorrido, eu sentado num centro espírita, eu vi que existia um vazio na alma dela. E fiz uma prece sincera, pedindo um bebê para a felicidade dela. E o bebê já tem 15 anos. Então, para vocês verem o poder da prece.
E os médicos perguntam, mas como que tu teve filho? Então, é assim. Quando a gente ama alguém, a gente quer ver a felicidade do outro. Eu só agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado. E tenham todos uma boa noite. E orem com fé. Aquela conversa sincera. Não muito falar, porque uma prece simples, feita de coração, é de um grande valor. Por exemplo, tinha um senhor trabalhador no mato, né? Caboclo, como a gente diz, né? Caipirão. Ele chegava, toda noite ele sentava na sua cama e dizia assim: ô Deus, ó, o velho vai dormir, hein? Se precisar, chama. Boa noite. Mas fazia aquilo de coração. Boa noite a todos. Obrigado.